Polícia identifica assassino de Bernardo Brasil. Kátia Gomes. Apenas um dos dois criminosos foi identificado, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia disse que continua trabalhando para elucidar esse caso. Malta. Obrigado, Kátia. Até já. Ex-bombeiro militar que atirou em funcionário de churrascaria em briga durante ato de campanha eleitoral é preso. Aqui na delegacia, Marco Antônio confessou que ficou foragido todos esses dias por medo. Ele acreditava que a vítima tinha morrido. Em depoimento, disse ainda que durante a fuga, jogou fora a arma usada no crime. No próprio dia do fato, ele fugiu ali próximo à orla do Lago Paranoá e, muito assustado com a situação, acabou jogando essa arma no lago, mas também sem dar detalhe do local exato. Mulher fica presa em incêndio na Asa Norte. Maicon Leão. Ela tem 63 anos, Malta. Estava naquele apartamento ali quando o fogo começou na tapeçaria que fica no subsolo desse prédio aqui. A fumaça foi tanta que ela acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros trabalharam cerca de 50 minutos para conseguir reanimar essa mulher. Fora o trabalho para socorrer outras 5 pessoas e 2 cachorros que ficaram presos na parte de cima desse prédio. A gente traz os detalhes desse resgate daqui a pouco. E os preparativos para o desfile de 200 anos da independência do Brasil. Vitória Mello. Depois de 2 anos sem desfile por causa da pandemia, o 7 de setembro volta a ter aquela pompa toda. Daqui a pouquinho a gente vai lá para a Esplanada dos Ministérios para mostrar todos os detalhes e os preparativos, Felipe. Obrigado, Vicky. O nosso jornal já está no ar. Uma operação entre a Polícia Civil do Distrito Federal e a do Pará conseguiu prender uma quadrilha que praticava o golpe do WhatsApp. Aquela fraude eletrônica em que os bandidos clonam o celular da vítima e começam a pedir dinheiro para os contatos se passando pela pessoa. A vítima que desencadeou a investigação era um médico do Pará, mas que foi alvo dessa quadrilha que estava espalhada por vários estados da federação, inclusive o Distrito Federal. A gente vai acionar a Vitória Mello, que está no Departamento de Polícia Especializada agora, com o delegado à frente das investigações e o responsável pela Operação Arlequim. Vitória Mello, boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o delegado Douglas Murilo, delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, que vai dar para a gente todos os detalhes. Mas só para iniciar, introduzir essa história, essa investigação começou em outubro do ano passado, depois que o contato, de um médico, o número de telefone de um médico foi clonado por esses criminosos que aí passaram a entrar em contato pelo WhatsApp com parentes e amigos da vítima para pedir dinheiro. Só para ter uma ideia, esse médico teve um prejuízo, aí a esposa dele mandou dinheiro, amigos, então todas essas pessoas juntando o montante transferido para os criminosos foi de cerca de R$300 mil. Mas o doutor Douglas, que vai dar todos os detalhes para a gente, ele é da Polícia Civil do Pará, que comandou essa operação. Doutor, obrigada pela participação. Essa operação teve o apoio de vários estados e também aqui do Distrito Federal. Como que iniciou esse trabalho? Primeiramente, bom dia. Como você falou, começou em outubro do ano passado, quando um médico do município de Xinguara teve o seu número de telefone apropriado por criminosos. Uma modalidade avançada, em que quando eles fazem isso, eles conseguem ter acesso a backup de conversas no WhatsApp, e diversas outras fontes de informação que facilitam no golpe. Eles também estudam a vítima, estudam a rotina dela e escolhem o momento adequado para conseguir realizar o engano, de falar com os familiares. Então ele teve um prejuízo considerável, em torno de R$300 mil, só dele foi em torno de R$250 mil, e com o restante dos familiares e amigos esse volume aumentou. Então nós iniciamos a investigação com o apoio do Ministério da Justiça, com o Cyberlab, que nos deu um auxílio importante nisso. E a partir daí nós conseguimos identificar o que é conhecido como laranja, que são as contas para quais são destinados esses valores. Eles usam como estratégia pulverizar por diversas contas aí pelo Brasil. Então foram 5 estados para qual foram distribuídos esses valores, sendo São Paulo, Brasília, Ceará, Piauí e o Pará. E aí nós também tivemos apoio desses estados no sentido de levantar essas pessoas, os alvos, identificá-los. E a partir daí nós realizamos a primeira fase da investigação, que é justamente apreender
o que vem, a elemento de informação que vem contribuir para a elucidação do caso, realizar a oitiva dessas pessoas e, a partir daí, né, desenvolver a investigação para as próximas fases. Doutor, o senhor comentou, né, que o próprio médico teve um prejuízo porque esses criminosos entraram em contato com a esposa dele, né? E ele tem uma clínica, então a pessoa se passando por ele pedia dinheiro para essa mulher e aí ela foi fazendo as transferências, né? Justamente, as vítimas, elas são estudadas, realmente esse tipo de crime não vai acontecer com qualquer pessoa, geralmente acontece com pessoas com poder aquisitivo um pouco elevado, né? E aí eles estudam essas pessoas, inclusive a rotina delas, e aproveitam o melhor momento para poder entrar em contato com as vítimas. No caso, a vítima nessa situação, ela não se encontrava na cidade, estava num local em que ele não poderia ter contato, né, pessoal com a mulher, e aí os criminosos se passando por eles, né, tendo contato e informações sobre a vida da pessoa, conseguiram ludibriar a esposa dele. E como ele possui uma clínica que realiza diversos pagamentos e valores até um pouco altos, ela não conseguiu confirmar, né, com o médico e acabou pagando, porque já era habitual deles, e aí teve esse prejuízo considerável. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em 4 estados e aqui no Distrito Federal, 2 especificamente aqui no DF. Quem seriam esses suspeitos? Como que seria qual seria o papel dessas pessoas nessa associação criminosa? Bem, o papel deles especificamente, né, pelo menos no começo agora dela, é que seriam laranjas, né, pessoas para qual o destino do dinheiro que eles mandam para pulverizar e dificultar a investigação. Porém, algumas pessoas que estariam nesse contexto de laranja têm, na verdade, uma participação maior, né? Elas chegam, não é só uma conta pela qual passa o dinheiro para dificultar o rastreio dela. Não, elas chegam a sacar esses valores, né? Passam por pessoas, inclusive, que é o caso dos alvos aqui do DF, né? Elas passam esse dinheiro em espécie, então existe uma relação maior, né? Não é só um dinheiro que passa ou de você não sabe o que acontece. Não, você tem uma dimensão dos valores, né? Manipula eles e aí, então, não seriam necessariamente apenas laranjas, né? Teria uma participação um pouco maior na cadeia criminosa. E é importante, né, reforçar que, mesmo que sejam só laranjas, entre aspas, né, também essas pessoas cometem crime, estão cometendo crime, né? Com certeza, é importante até essa operação do ponto de vista pedagógico, mostrar para a população que laranja é um termo que parece ser um pouco, né, um eufemismo para isso, mas não, eles são partícipes também, vão ser indiciados pela prática desse crime. Nessa situação que estão sendo ouvidos, estão ouvidos na condição de indiciados e vão responder criminalmente por tal crime. E, doutor, o senhor veio do Pará. Qual a importância dessa operação conjunta, contar com apoio de outros estados? Bem, fraudes eletrônicas, porque é um estelionato, né? Mas na moda ela acontece no Brasil de forma até recorrente ultimamente, né? Porque por conta da internet e da facilidade dos meios de comunicação nesse sentido, e isso também faz com que o crime seja uma articulação interestadual. Não existe a possibilidade de investigar esse tipo de crime sem apoio das polícias dos outros estados. Então, assim, a gente precisava deles, não teria como se chegar até isso sem apoio das polícias dos estados locais. Só temos a agradecer porque o trabalho realmente foi muito bom, desempenhado, inclusive da polícia aqui do Distrito Federal. Pessoal muito eficiente no trabalho, com muita expertise e competência, e mostra também a capacidade de organização da polícia, não só local, mas dela se organizar e atuar do ponto de vista também interestadual, né, de todos os estados e agir nacionalmente. Isso aí mostra a capacidade de organização da gente, das polícias, né, e acredito que a tendência é que isso só venha a crescer e aumentar, porque o crime tem adotado também tal característica. Doutor, como o senhor disse aí, né? É um crime que a pessoa pode estar em um estado, praticar esse crime em outro estado. Então, esses bandidos agem online, né? Agem à distância e aí é importante que a população fique atenta. Teria algumas dicas como não cair nesse tipo de golpe? Sim, na verdade eles atuam em duas frentes. Tem essa questão, esse modo de atuação remoto, né, que são as pessoas em outros estados, porém há também a atuação daqueles que agem, né, no local do crime mesmo, investigando a vítima e tudo mais. São modalidades realmente difíceis de você conseguir conter, né, de conseguir evitar que aconteça. E a recomendação que nós damos é que, quando envolver valores altos, né, num curto espaço de tempo, tomar a precaução de tentar contato direto com essa pessoa, né, porque muitas vezes a pessoa se apropria do próprio número de telefone. Então você não tem como desconfiar, uma vez que não foi só uma simples clonagem, não só pegou um outro número e colocou a foto. Não, o número em si é apropriado, que leva, é apropriado pelos criminosos, o que leva
as pessoas serem enganadas mais facilmente. Então, o que eu sugiro, né, como policial, é que quando surgem situações assim de valores altos e em curto espaço de tempo, procurar ter contato com a pessoa pessoalmente, né, fisicamente. E caso isso não aconteça, o ideal é não realizar as transações. Seria a melhor forma, a cautela, na verdade, seria a melhor forma de evitar isso. Como o senhor disse, é uma associação criminosa, bem organizada, eles verificam ali, agem vendo a rotina da possível vítima. Então, como o senhor comentou, né, era uma organização criminosa que tem todos os detalhes, segue aí toda uma linha, né, de crime. Então, a gente consegue dizer mais ou menos como eles agiam? Primeiro observavam uma vítima, porque possivelmente não foi só esse médico vítima desses bandidos, né? Com certeza, não é. Tanto é que nós conseguimos o bloqueio das contas, para que, se houver valores, né, referente a outras vítimas, serão bloqueados, e vamos estudar também quebra o sigilo, né, bancário desse pessoal, e vamos conseguir descobrir as movimentações ali realizadas. E se a partir daí nós conseguimos, por exemplo, encontrar registro de ocorrência em outros lugares do Brasil sobre isso, esses crimes também serão apurados. E, de fato, esse caso não são estelionatários oportunistas, né? É uma organização criminosa, e eles realmente buscam vítimas que têm um potencial financeiro que possa trazer para eles maior lucro, né, maior vantagem. Então eles fazem sim um estudo da vítima, procuram um momento adequado para conseguir entrar em contato, né, com as pessoas que vão ali transferir o dinheiro. Então como eu estou falando, não são só oportunistas, são pessoas com expertise e que têm uma vida e um comportamento dedicado ao crime. Por enquanto ninguém foi preso, mas a investigação vai continuar, né, doutor? Com certeza. A primeira fase é justamente nesse sentido. A gente queria localizar essas pessoas, queria realizar o interrogatório delas, qualificá-las, até porque serão todas indiciadas, denunciadas e processadas. E a próxima fase nós já estamos em curso, e com base nas informações que obtivemos agora, com certeza a gente vai ser mais exitoso ainda na segunda fase dela. Pode ser que outras pessoas sejam identificadas que estejam participando dessa organização ou emprestando a conta bancária para ter algum benefício? Com certeza serão. E a gente sabe também que essas contas bancárias, as pessoas recebem, têm benefício sim, sabe? Então todas elas vão responder, e não é uma questão que serão encontradas, não, vão ser, sabe? A gente vai conseguir encontrar mais pessoas envolvidas nesse caso, e acredito que será uma operação bastante exitosa. Muito obrigada, doutor, pelas informações. É isso, Felipe. Então, um caso, né, que começou a investigação lá no Pará, e aí a Polícia Civil aqui do Distrito Federal está dando apoio. O doutor Douglas está aqui no DF e também ajudou no cumprimento desses 2 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal. Como o doutor disse, né, a única forma de prevenir, de cair nesse tipo de golpe, é justamente, né, fazendo a moda antiga. A pessoa entrou em contato, pediu dinheiro, principalmente um valor elevado. Entra em contato, tenta ver essa pessoa cara a cara, se não der, liga, confirma, para não cair nesse tipo de golpe. Ô Vic, esse é um dos pontos que eu queria levantar aqui agora, você já brilhantemente antecipou. Porque vejam bem, o que o delegado explicou para a Vitória, que a gente acompanhou, é que o golpe do WhatsApp deixa de ser, a partir da organização desses criminosos, um golpe oportunista, em que eles saem disparando mensagens para um sem número de pessoas, e aí vão quem é que cai, para ser uma coisa planejada, em que eles entendem quem é a pessoa para quem eles vão mandar mensagem, sabem que elementos da rotina daquela pessoa eles podem colocar na conversa para levar você a acreditar que realmente está falando com a sua esposa, com a sua prima, com a sua mãe. Então aí fica o detalhe. Pode até ser que a pessoa que entre em contato o número do seu familiar, mas se você não está esperando que um amigo próximo ou que um familiar peça uma quantia elevada em dinheiro, tenta pelo menos ouvir a voz dessa pessoa por telefone, né, Vic? Tenta pelo menos ter certeza que você está falando com a pessoa certa, porque os criminosos são capazes de pegar o número do seu parente e te fazer esse pedido. Outros 2 pontos muito rapidamente se a gente está falando de golpe aqui de novo e a gente toda semana chega nesse ponto, é porque as pessoas continuam caindo, porque tem uma parcela da nossa audiência que pode pensar, meu Deus, de novo estão falando de golpe do WhatsApp, a gente só vai falar de golpe de WhatsApp aqui enquanto houver vítimas. Então, infelizmente, as pessoas estão sendo trapaceadas. E para a gente concluir, Vitória, dê o nosso abraço e o nosso muito obrigado, porque o que a gente sempre cobrou da segurança pública no país e que a gente vê ser efetivado nessa operação é a integração das polícias. É a polícia se unir com a Polícia do Distrito Federal, compartilharem o que sabem para enfrentar a criminalidade. Esse jogo de inteligência é o que vai virar a página no combate à violência no nosso país. Muito obrigado, Vic, pelas informações.
Um incêndio em um prédio da quadra 714 da Asa Norte mobilizou o Corpo de Bombeiros ontem à noite. O fogo começou numa tapeçaria no subsolo do prédio, a fumaça chegou até aos apartamentos e foi um desespero. Alguns moradores ficaram presos e cheiraram muita fumaça, inclusive uma idosa de 63 anos que teve parada cardiorrespiratória, coitada, ela ficou em estado grave. O Maicon Leão está lá no local e conversou com os moradores. Maicon, é com você, boa tarde. Exatamente, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Foi uma noite de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. Esse incêndio começou por volta de 11 horas. A entrada dela fica justamente ali na frente, mas ela ocupa toda essa parte em que nós estamos aqui embaixo. Inclusive, o incêndio só foi percebido por um senhor que estava bem aqui e olhou ali embaixo, viu uma luz estranha e aí percebeu que, na verdade, aquilo não era luz, era um fogo. Ele estava aqui muito tranquilo assistindo televisão e aí percebeu esse fogo, correu para chamar, porque tinha um rapaz dormindo lá dentro. Ele mora na região do entorno mais distante, trabalha aqui, aproveita o local para dormir. E aí não tinha acordado ainda nesse fogo. Foi justamente este homem que estava aqui que correu justamente para chamar, acordar, e aí foi aquela correria, até porque essa parte de cá a gente percebe, Malta, o fogo se alastrou tanto que aqui em cima passou por essa grade e chegou a derreter esses toldos, a fiação aqui, isso do lado de fora. Agora você imagina como que ficou a situação lá dentro se esse senhor não tivesse conseguido chamar o Lúcio que estava dormindo lá. Rogério Silva mais cedo conseguiu fazer algumas imagens lá dentro e a gente tem noção do estrago. Como é tudo fechado, tem apenas algumas dessas saídas de ar, essa tapeçaria lá embaixo se transformou num verdadeiro forno. E aqui a gente tem um pouquinho da noção do lado de fora de como está a situação lá embaixo, completamente destruído, o forro caiu, não sobrou, Malta, praticamente nada. O fogo consumiu todo o espaço, inclusive saía por essas partes que servia justamente para a circulação do ar aqui do lado de fora. A gente tem um trechinho da entrevista que eu conversei justamente com esse homem, foi o primeiro morador aqui da região a perceber o que estava acontecendo e correu para bater aqui, chamar o rapaz que estava dormindo lá embaixo. Se ele não tivesse tomado essa atitude, conseguido fazer isso naquele momento, a gente estaria falando agora, muito provável, de uma tragédia, já que a gente viu todo o estrago. A gente vai ouvir o trechinho dessa entrevista e eu volto para trazer mais detalhes e até mesmo sobre os moradores que ficaram presos lá em cima. Rodou. Viu o fogo logo aqui na grade. Questão de minutos. Quando o senhor viu o fogo, o senhor não pensou duas vezes? Aí liguei pro bombeiro, aí os vizinhos já começaram a gritar também, começaram a ligar pro bombeiro. Rapidinho o bombeiro chegou. Foi muito rápido. Então, esse rapaz estava dormindo lá dentro onde pegou fogo? Era. Mas aí, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Quando ele saiu de lá, como que ele estava em questão do susto? Não, só assustado mesmo. Não sofreu nada, não. Só o susto mesmo. Graças a Deus, tá tranquilo. Só conseguiu salvar a vida dele percebendo rápido o que estava acontecendo. É o certo, né? Mas a gente tá aí pra isso, né? Não vai deixar o companheiro morrer. Quem está dormindo, tiver fogo perto, não acorda. Isso aí todo mundo já sabe disso. Isso é normal. Se eu não acordar, se não tiver ninguém para te salvar, você morre. Nossa, credo. E, Maicon, é um perigo porque como se trata de uma tapeçaria, tinha muito material inflamável, espuma, tecido, cola de tapeceiro. Então, a fumaça não era uma fumaça qualquer, era extremamente tóxica. Por exemplo, ontem, você vê que coisa, eu larguei uma vasilha de plástico no micro-ondas, não percebi que aquele plástico podia ir, começou a derreter lá embaixo. Você acredita que eu tive que abrir as janelas do meu apartamento todo, porque eu não estava conseguindo ficar com o cheiro daquela fumaça de plástico derretido? E olha que era uma vasilha, imagina num lugar como esse, com tanto material pegando fogo. Coitada das pessoas, elas realmente passaram muito apuro. Malta, era aquela fumaça preta. Pra gente ter uma noção, tá tudo aqui manchado. Toda essa parte aqui tá justamente manchado por conta dessa fumaça que saía, inclusive, uma fumaça muito quente. A única saída que tem para esses moradores que moram na parte de cima, tem uma parte comercial embaixo, em cima são apartamentos onde as pessoas moram. É justamente essa escada. As pessoas não conseguiam, Malta, sair por aqui justamente, primeiro pela fumaça que obstruía tudo, você não tinha certeza de onde vinha o fogo, e primeiro pelo calor. Era um calor muito forte. Muitos deles me contaram que chegaram a vir para essa parte aqui, mas quando chegavam aqui não conseguiam ver, não tinham essa noção e não tinham coragem de atravessar. Por isso a maioria deles voltaram lá para a parte, a maioria voltou para a parte de cima,
cima, subiram para o 3º andar e lá tentaram se proteger, utilizando pano molhado, mas a moradora desse primeiro apartamento aqui, a Solange, que tem 63 anos, ela acabou não conseguindo sair, inalou muita fumaça e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros trabalharam por cerca de 50 minutos realizando as manobras para conseguir que ela voltasse, e daqui ela foi levada para o hospital. A gente vai falar agora com o capitão Paulo Jorge, do Corpo de Bombeiros, para contar para a gente como é que foi esse trabalho que se estendeu durante toda a madrugada, né, capitão? Boa tarde. Sim, correto. Essa ocorrência ela entrou para a gente um pouco antes da meia-noite, né? Como você mesmo disse, por volta das 23h47. Assim que a primeira equipe chegou, foi constatada a presença de um grande volume de fumaça, né? Não tinha muitas chamas, mas, no entanto, um grande volume de fumaça. E acabou invadindo aí os apartamentos logo acima, né? 5 pessoas foram resgatadas e também 2 animais, né? 2 da raça canina. E em um dos apartamentos, assim que a equipe chegou, né, bateu a porta, não havendo resposta, eles quebraram essa porta, arrombaram a porta e conseguiram acessar então a senhora. E perceberam que estava em parada cardiorrespiratória, né? Ela foi trazida aqui para um ambiente mais tranquilo, fora da presença de fumaça, então iniciaram ali o protocolo de reanimação, né? Por volta de 50 minutos a gente tentou e conseguimos então reverter essa parada cardiorrespiratória. Então, nesse caso aqui, por exemplo, os moradores conseguiram se esconder, malta, no 3º andar, que fica do lado de lá do prédio, e aí os bombeiros utilizaram a escada para retirar eles pelo lado de lá. Capitão, a gente até escutou o nosso primeiro entrevistado falando que normalmente numa fumaça, no incêndio, a pessoa acaba não conseguindo acordar. Qual que é o efeito que a fumaça tem, às vezes, num incêndio como esse, que a pessoa não consegue reagir? A fumaça em si, ela já é tóxica, né? E ainda mais esse material que estava em combustão aqui, um material sintético proveniente de petróleo, né? Então a fumaça é ainda mais tóxica ainda. Então leva rapidamente a pessoa à inconsciência. Infelizmente ela estava dormindo e assim ela permaneceu entrando em parada, né? Graças a Deus tivemos a oportunidade de resgatar pela janela do lado de fora mais 4 pessoas, né? Graças a Deus foram avaliadas e nenhuma delas tiveram necessidade de transporte ao hospital. Então, obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. E, malta, a gente conversou, inclusive, com uma moradora que conta pra gente como é que foram esses momentos. Ela, inclusive, foi uma das que tentou vir aqui para baixo, mas quando chegou falou, não vai ter como, a gente vai ter que correr. E aí eles se uniram e se esconderam todos no último apartamento lá de cima. Vamos ouvir um trechinho. Era fumaça demais. E aí nós subimos pro 3º andar, botamos um pano molhado e ficamos presos lá e gritando, porque a fumaça só chegando na gente, assim, a gente com medo Era muita fumaça, muita fumaça. Eu tô arrasada. Minha vizinha de 25 anos aqui, minha amiga, minha grande amiga, assim, uma vizinha maravilhosa, uma vizinha... E eu tô arrasada, porque ela está em estado grave, assim, ninguém conseguiu tirar ela. Tentaram, mas não tinha jeito. Tentamos, né? Tentamos, mas ninguém, porque como o portão dela é de grade, e aí quando o bombeiro chegou, que arrombou a porta, ela demorou mais de 1 hora para ser ressuscitada. Oh, meu Deus, coitada. Obrigado, Maicon, pelas informações. Agora a história que abalou o nosso país no último fim de semana. O suspeito de assassinar cruelmente, covardemente, o rapaz de 18 anos que estava com a namorada numa praça em Samambaia foi identificado, mas continua foragido. Era nesse prédio em Águas Claras que Bernardo Brasil Pérez desmorava com a mãe e com o padrasto. O jovem saiu de casa para ir ao cinema com a namorada na sexta-feira e nunca mais voltou. Andréia relembra os últimos momentos que viveu com o único filho. Eu estava aqui na sala, ele veio me dar um beijo. Aí ele disse assim, tchau mãe, tô indo, esqueci de te dar um beijo. Brasil, como era conhecido, tinha ido deixar a namorada em casa por volta das 10 horas da noite e parou na praça da QR 208 de Samambaia. 2 homens passam perto do casal. Um dos assaltantes volta e aborda as vítimas.
O assaltante esfaqueia Bernardo no peito e foge levando celular, carteira e mochila. O rapaz chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Taguatinga. Eu nunca pensei que eu ia receber a notícia que o meu filho já estava sem vida, que ele tinha passado por essa tragédia na vida dele, ele e a menina. E nesse momento, eu perdi meu mundo, perdi meu chão. Até agora parece que o meu filho vai entrar aqui em casa, né? Trazendo a alegria que ele sempre trazia para mim. O enterro do Bernardo foi na tarde de domingo. No mesmo dia, a namorada deixou aqui na praça onde o crime aconteceu esse jarro de flores com um bilhete. E ele diz o seguinte: você esteve aqui, mas agora está namorada do Pai Celestial. Bernardo era apaixonado por atividade física. Havia concluído o ensino médio no ano passado no Colégio Militar de Brasília e estudava para medicina. A Associação de Ex-Alunos do CMB emitiu uma nota expressando pesar e consternação pela morte do rapaz. Bom coração, bom filho, bom amigo. Ele sempre queria ajudar. A mensagem que ele sempre passava para os amigos era: seja a melhor versão de si mesmo. E ele era assim para ele. Ele buscava isso. E me dava muita força, me botava muito para cima. Ele era a minha alegria. Que rapaz bonito, né, gente? E eu fiquei muito impressionado com a fala da mãe. Ontem ela dizia que ele foi dar um beijo nela, que depois olhou e ainda brincou assim: mãe, a senhora não me deixou sujo de batom não, né? Quer dizer, estava naquela fase da vida, aos 18 anos, começando a namorar, não querendo mostrar para a namorada que a mãe tinha deixado um beijo, ao mesmo tempo sendo muito amoroso com essa mãe, a companhia. E agora a Andréia, que está vivendo esse momento devastador da vida, ainda tem que lidar com o fato de que, por hora, a impunidade reina, porque esse assassino não foi preso. Mas foi identificado, não é, Kátia Gomes? Boa tarde para você. Como é que estão as investigações desse caso? Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, um dos criminosos já foi identificado, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil, inclusive, encaminhou uma nota dizendo que a PM, né, a Polícia Militar do Distrito Federal, demorou 6 horas para comunicar o crime à delegacia. E isso traz um prejuízo enorme para as investigações, né? E que, apesar dessa demora, eles já conseguiram identificar um dos criminosos e que estão trabalhando para tentar prendê-lo. A PM, ela respondeu essa questão, né, dizendo dessa demora, desse atraso para denunciar o caso na delegacia, e a PM disse o seguinte, que as forças de segurança pública, elas trabalham integrada e todas as ocorrências policiais, elas são integradas, né? Então todo mundo tem acesso a todas as ocorrências. E, inclusive, foi a PMDF quem conseguiu as imagens do circuito de segurança que flagraram o exato momento do crime. Ou seja, né, a PM, ela negou essa acusação da Polícia Civil. E como nós vimos na reportagem, esse crime, né, que tirou a vida do Bernardo foi na última sexta-feira. Os dois, eles tinham passado a tarde inteira em um shopping, tinham ido ao cinema e estavam ali se despedindo, porque a Ana Lívia Barroso, de 19 anos, ela mora naquela rua onde o crime aconteceu. Então eles estavam se despedindo porque o Bernardo tinha pouco tempo antes pedido ela em namoro. Eles já estavam juntos há cerca de 2 meses e só na sexta-feira ele decidiu oficializar o namoro. Então, segundo a família, os dois estavam muito felizes. Eles, né, oficializaram aquele namoro e, infelizmente, o Bernardo acabou morrendo durante uma tentativa, durante um assalto, né, um latrocínio, um roubo seguido de morte. O enterro foi no domingo. A Ana Lívia, a namorada, ela foi e, inclusive, ali, logo no momento que estava enterrando o Bernardo, ela passou mal. Ela, inclusive, Malta, precisou ser trazida aqui para a UPA do Núcleo Bandeirante e ela recebeu alta hoje pela manhã. Ela teve uma crise de pânico durante o enterro do namorado e foi trazida para cá, né? Hoje pela manhã ela recebeu alta, já está em casa, mas vai seguir carregando esse trauma aí pelo resto da vida, de ter visto o próprio namorado
morrendo ali, esfaqueado durante um assalto. Então, as atualizações do caso que a gente tem são essas. A Ana Lívia, como eu disse, né, já recebeu alta, está em casa, a avó dela conversou mais cedo com a nossa produção e disse que num primeiro momento ela prefere não gravar entrevista porque a família, está todo mundo ainda muito abalado com tudo que aconteceu. E a polícia, ela segue, né, à procura desses criminosos. Um já foi identificado e o outro, a polícia está trabalhando na tentativa de identificá-lo também e elucidar esse crime, né? Mas a polícia realmente trabalha com a linha de que foi um latrocínio, roubo seguido de morte, porque as imagens são claras. Elas mostram o momento que os dois passam ali, eles avistam um casal sentado ali, estavam ali, né, desprotegidos, já era noite, já estava escuro, e um deles decide assaltar o casal. Ele pegou o celular tanto da Ana Lívia quanto também do Bernardo, pegou uma carteira, pegou uma mochila, só que antes de fugir, acabou esfaqueando o coração do Bernardo, que morreu logo depois de dar entrada no Hospital Regional de Taguatinga. Malta. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Você terminou sua participação agora mencionando a imagem. Eu gostaria que a gente colocasse na tela mais uma vez, porque você percebe o quanto é injustificável a ação desse criminoso, que já covarde de abordar um casal indefeso, que não poderia... Olha só, a menina sai do colo do Bernardo e imediatamente depois, com a mão direita e com força, o criminoso arma um golpe e esfaqueia o rapaz. Ele não esboçou reação. Então, vamos aqui tentar o menos pior. Poderia ter só roubado, né? Poderia ter só deixado o prejuízo material que qualquer pessoa decente, trabalhadora, depois consegue reaver e recompor na vida, mas não, deu um golpe de faca absolutamente inconsequente, desprezando o valor da vida da outra pessoa. Depois os dois covardes saem correndo e agora a polícia está à procura deles. Quando a Kátia menciona que nós tentamos contato com a namorada e que nesse momento ela não quer se manifestar e nós compreendemos, eu preciso dizer a você de casa que em situações como essa, o nosso ofício é deixar o microfone desse veículo de comunicação aberto, respeitando a vontade daquela pessoa, o momento daquela pessoa, entendendo se ela tem condições de falar ou não, mas oferecendo a possibilidade de conversar com você que está em casa, de compartilhar o que ela está vivendo, porque é em sociedade que a gente vai encontrar as soluções para não vivermos mais tragédias como essa. É por isso que a dona Andréia Brasil, mãe do Bernardo, com muita hombridade, topou conversar com a nossa equipe, para poder compartilhar, você veja bem, da gratidão que ela tem a Deus por ter tido a oportunidade de ser a mãe do Bernardo. E agora vive. A maior tragédia provável da vida de uma pessoa é quando ela se vê diante de um fato que inverte a ordem natural das coisas. Que mãe espera enterrar o filho? Nenhuma. A ordem natural da vida é que a gente se despeça das nossas mães, agradecendo por tudo que elas nos deram, e jamais uma mãe está preparada para ver um filho ser enterrado. E essa mãe, nesse momento, conversa conosco para que possa tocar o nosso coração, o coração de cada um da nossa sociedade, e aos poucos a gente vai criando um entendimento do que a gente precisa fazer juntos para que situações como essa não se repitam. Vamos ouvir a dona Andréia. O sorriso do meu filho, a luz que ele tinha, e sempre sendo positivo com todo mundo, né? Sempre tentando dar o melhor de si para o outro. E não era só comigo que ele era assim sempre, com todo mundo, estava sempre para cima. Então eu vou sentir muita falta dessa alegria, porque ele era a minha alegria. Às vezes eu estava mais desanimada, ele vinha, me colocava para cima, me dava conselhos. A gente tinha muita sintonia, era um filho muito amado, aquela sintonia assim que às vezes um falava o que o outro estava pensando, então a gente até ria muito disso. Então, meu filho era um grande amigo, um grande companheiro, e que eu tenho muito orgulho de ter tido ele, sou muito grata a Deus de ter sido esse veículo que trouxe ele ao mundo, de ser mãe dele ser meu filho, e dele ser meu filho mesmo, né? Ter gerado ele, e ter tido todo esse amor que ele me deu, que eu pude dar para ele. E como falam, a gente cria os filhos, não é pra gente, né? A gente cria pro mundo. E esse mundo me tirou. Nesse momento, eu tô vivendo isso. Essa tragédia que, como você falou, né? Que eu
parece que meu filho vai chegar a qualquer momento. Em relação aos criminosos, a polícia ainda não deu mais detalhes, disse apenas que eles estão fazendo o trabalho procurando esses dois. Vocês também não tiveram nenhuma informação sobre a prisão, né, ou identificação desses criminosos? É uma maldade que os policiais com que eu falei no dia, né, disseram: a gente está vendo, a gente está indo atrás, fica tranquila, a gente vai conseguir resolver isso. Mas infelizmente a gente sabe que esse não é um caso isolado, né? São muitos casos e não queria que isso acontecesse nunca mais, porque eu não desejo a ninguém, né, passar o que eu estou passando, porque a minha família está passando. Então isso é muito doído. Nossas orações estão com a senhora, dona Andréia. O ex-bombeiro Marco Antônio Leal da Silva foi preso ontem, segunda-feira. Ele é o homem suspeito de atirar no rosto do funcionário de uma churrascaria lá na Vila Planalto, depois de uma discussão envolvendo um candidato a deputado distrital que estava lá fazendo campanha com som alto. Aí nessa discussão que deveria ter sido resolvida civilizadamente, ele sacou uma arma e disparou. Foram 9 dias foragido. Marco Antônio Leal da Silva, de 55 anos, foi preso nesta segunda-feira ao se apresentar na 5ª Delegacia de Polícia. E hoje foi até a residência do Rubens para entregar uma intimação, já que ele estava presente, ele foi uma das testemunhas do fato. E após esse fato, após algum tempo, o Marco Antônio se apresentou aqui na delegacia junto com o advogado dele. No momento que ele foi surpreendido, que ele não estava sabendo da existência desse mandado de prisão contra ele. Então já foi cumprido o mandado de prisão preventiva e ele se encontra preso atualmente. Marco Antônio é suspeito de ter atirado em Raimundo Eduardo Pereira da Silva, de 29 anos, durante uma confusão nessa churrascaria da Vila Planalto. Segundo testemunhas, Marco Antônio fazia campanha para o candidato a deputado distrital Rubens de Araújo Lima, o Rubão do PTB. O som alto vindo de um carro estacionado bem em frente ao restaurante teria incomodado funcionários e clientes. Foi quando começou a discussão. O proprietário e o Raimundo Eduardo, que é o meu esposo, subiram para falar para ele não tá fazendo aquilo. Aí ele simplesmente se alterou, simplesmente foi querer agredir ambos e acertou no Raimundo, no meu esposo. Meu esposo simplesmente ele se defendeu, revidou, né, o murro que o Rubão acertou na cara dele. E nisso os dois caíram no chão. Durante a troca de agressões, Marco Antônio sacou uma arma e atirou. Raimundo foi atingido perto do olho e a bala foi parar no pulmão. Ele segue se recuperando. Aqui na delegacia, Marco Antônio confessou que ficou foragido todos esses dias por medo. Ele acreditava que a vítima tinha morrido. Em depoimento, disse ainda que durante a fuga, jogou fora a arma usada no crime. Ele falou que no próprio dia do fato, ele fugiu ali próximo à orla do Lago Paranoá e muito assustado com a situação, acabou jogando essa arma no lago, mas também sem dar detalhes do local exato. Segundo a polícia, Marco Antônio agora segue preso preventivamente, indiciado por tentativa de homicídio qualificado. O candidato Rubão chegou a ser detido, porque no dia do crime foi encontrada munição dentro do carro dele. Ele pagou fiança de R$3 mil e foi liberado. Por enquanto, a polícia não cita envolvimento direto dele no crime. O inquérito do homicídio, apesar de já estar em estado avançado, ainda não foi concluído, então é muito prematuro a gente falar se teve alguma participação ou não. Mas atualmente quem se encontra indiciado e preso é somente Marco Antônio. A pessoa tem que pensar 2 vezes antes de sacar a arma de fogo e puxar o gatilho. Depois que saca a arma de fogo, puxa o gatilho e atira na cabeça de uma pessoa, não dá tempo mais de se arrepender. Já tirou a vida da outra pessoa ou acabou com a vida dela, deixou uma sequela irreversível ou um trauma muito difícil de ser superado. Então, sejamos maduros, adultos. Arma de fogo, só saque na sua legítima defesa. Jamais para resolver uma situação que deve ser resolvida na conversa. Deixa eu falar agora do nosso dia a dia.
Parece brincadeira, mas não é não, viu, gente? Tem produtos nos supermercados que estão confundindo os consumidores, que acabam levando para casa alimentos com mais produtos químicos. E aí, na hora de preparar a receita, a coisa desanda. Fora o risco nutricional, né? Então, a gente pediu dicas a um nutricionista para ajudar a escolher o produto mais saudável para sua família. Vamos ver. Nas prateleiras dos supermercados, eles estão misturados, camuflados. Dá até para confundir. No caso do leite em pó integral e do composto lácteo, as semelhanças nas embalagens podem fazer com que o consumidor caia em pegadinha achando que está pagando menos. O composto lácteo é bem mais barato. Eles destacam mais as relações de micronutrientes, que é importante para a saúde. Porém, é um composto lácteo, diferentemente do integral, que é um leite. O leite em pó integral, ele passa só por um processo de desidratação para ficar em pó. Este nutricionista explica que, por causa da crise, a indústria alimentícia tem investido em produtos mais artificiais, principalmente quando o assunto são os lácteos. Toda vez que nós trocamos um ingrediente in natura por um ingrediente químico, acaba lesando a saúde. Mudanças na fórmula dos produtos que podem, inclusive, desandar as receitas. Nesta confeitaria aqui no Lago Sul, por exemplo, usar uma mistura láctea condensada no lugar do leite condensado pode mudar a aparência, a textura e até mesmo o sabor dos alimentos. E não é só isso, o produto perde valor nutricional. Na sua mão temos um iogurte natural, que é um alimento, é um laticínio extremamente interessante, rico em gorduras boas pra gente, tem uma concentração ótima de proteína, né? E é um produto natural. Na minha mão temos uma bebida láctea, né? Que é uma bebida que serve para meio que imitar o iogurte. Produtos como os pães, por exemplo. E a dica do nutricionista para fugir do que parece, mas não é na hora de comprar os alimentos, é ficar de olho no rótulo dos produtos. Quanto menos ingredientes, melhor. Esse pão aqui que está no seu rótulo e na sua embalagem como alimento integral, ele é parcialmente porque tem dois tipos de farinha. Tem a farinha integral misturada com a farinha de trigo enriquecida, que é a famosa farinha branca, tornando esse produto parcialmente integral. Esse da minha mão esquerda é um alimento que é 100% integral, onde só tem um tipo de farinha e os outros ingredientes que é composto para fazer o pão. Estratégia que a Amanda utiliza desde que levou para a confeitaria produtos com a fórmula diferente do que procurava. No leite integral, a gente uma vez trouxe composto, porque a caixinha do leite integral, né, em pó, ela é igual à do composto e à do leite em pó integral. Então a gente uma vez já trouxe do mercado e aí depois a gente notou que não era e infelizmente teve que descartar o produto. A Maria Rita também aprendeu na marra e agora presta bastante atenção antes de colocar os produtos no carrinho. Mês passado que minha irmã me falou, disse, não é o leite, isso aqui é um composto. Então ele não é o original. Do lado da minha cama na hora de dormir para ver se alivia um pouco a secura. De manhã tá seco. Agora, eu fico impressionado que nesse período os casos de dengue estão crescendo e muito aqui no Distrito Federal, mesmo com a secura, mesmo com a estiagem. O que explica a proliferação do mosquito transmissor durante essa época? Será que a culpa é da gente? Não sei, tô supondo, mas a Vitória Mello na reportagem vai responder. Felipe faz uma vistoria no quintal de casa pelo menos uma vez por semana. Olha todas as plantas, vê se não tem água acumulada nos pratinhos, joga produto químico no vão da piscina. Tudo para evitar que o Aedes aegypti volte a pousar por aqui. O publicitário conta que toda a família teve dengue e por isso redobra os cuidados. No primeiro dia, assim, e no segundo dia de sintoma, eu lembro de ter muita febre, bastante calafrio, muita dor no pescoço, tipo dor muscular, assim. No período de uma semana, todo mundo pegou a dengue. Normalmente o mosquito da dengue se prolifera no período chuvoso, mas mesmo com toda essa seca, o DF é a região do país com mais casos prováveis da doença, de acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.
Entre 2 de janeiro e 28 de agosto deste ano, o DF registrou 61.597 casos prováveis de dengue. Foram quase 13 mil notificações a mais do que Goiânia, que aparece em segundo lugar no ranking. Em terceiro lugar está Joinville, Santa Catarina, com 23.293 casos da doença. Este infectologista explica que o Aedes aegypti se adaptou à seca da capital e, por isso, continua se reproduzindo no período de estiagem. A cada tempo, ele se torna muito mais eficiente e consegue, então, se reproduzir em circunstâncias absolutamente inesperadas. Na última semana, a Secretaria de Saúde e o Ministério Público do DF estabeleceram protocolos de atuação no combate à dengue, como a entrada em imóveis abandonados ou naqueles que o proprietário se recusa a receber a equipe de vistoria. A reunião debateu ainda a contratação de novos agentes. O subsecretário de Vigilância à Saúde alerta: se a população não reforçar os cuidados, o número de casos pode subir ainda mais quando a chuva chegar. É importante que as pessoas olhem as calhas, os pontos lá, os bebedouros que deixam lá no canto e esquecem, aquele ponto de água, um brinquedo da criança. Tudo isso pode acumular e pode virar naturalmente uma maternidade de mosquito. Ô, gente, só se cuida quem sofre a dengue ou conhece alguém que sofre, né? Porque diz o povo que tem vezes que a dengue é pior do que a Covid. O filho de uma amiga minha, ele tem 17 anos. Quer dizer, se há de esperar que esse menino é resistente, jovem, saudável, a dengue fez um estrago na vida dele. Ele ficou quase um mês prostrado. Imagina quando a dengue não pega uma pessoa mais idosa, mais vulnerável. Bora fazer a nossa parte, né? Ó, boa notícia para os pais e mães, aliás, segunda chance. O Ministério da Saúde vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro, quer dizer, tem mais 24 dias. E o motivo dessa prorrogação é a baixa procura pelos imunizantes. Só 22,1% do público-alvo foi vacinado até agora. E sobre a importância da vacinação contra a poliomielite, a gente fala agora com a médica imunologista Ana Amélia Boca. Ana Amélia, boa tarde para a senhora, obrigado pela presença. Talvez porque a doença esteja erradicada há mais de 20 anos, né? Desde 1994, as pessoas não estejam se lembrando da seriedade que é a paralisia infantil e por que a gente tem que incentivar tanto a vacinação, não é verdade? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Essa realmente é uma campanha importante, porque é uma doença de impacto grande na vida da criança. Se a criança é contaminada com o vírus, é importante, ela vai ter sequelas musculares e também existe a possibilidade de ter uma pós-pólio, então é uma doença bastante grave e que os pais precisam levar essas crianças para vacinação. É importante lembrar que precisa ter 85% da população-alvo vacinada nessas campanhas. Então, a gente está muito abaixo do que seria o necessário. Pois é, e qual que é a idade mesmo, doutora, que o pai e a mãe pode e deve levar o filho para o posto de vacinação? A idade é de 6 meses a 5 anos. Tem que levar para tomar a gotinha, não causa dor nenhuma para a criança, não causa nenhum desconforto depois. Então, é muito prático, ela é muito segura essa vacina. Pois é, queria perguntar exatamente sobre isso. A segurança dessa vacina está comprovada há muito tempo, não há que se duvidar sobre o benefício dela para o filho, né? Não tem. Eu acho que é uma vacina que já está mais do que implantada. Ela conseguiu colocar o Brasil naqueles países que não tem mais circulação do vírus selvagem, mas nós ainda temos o vírus circulando no mundo. Então, isso é um alerta que a gente não pode baixar a guarda. Muito obrigado, a senhora, pela presença e por esse alerta, tá? Bom trabalho. Boa tarde. Lembrei aqui uma coisa. Lá no Lar do Pequenino Jesus, que fica no Lago Sul, inclusive um abraço para todo mundo. Lá mora a dona Sônia. Faz muito tempo que eu não a vejo, mas só para lembrar vocês, né, que é essa história. Ela já é uma idosa, na época dela não tinha essa vacina. Você não há de ver que um dia, pré-adolescente, ela dormiu andando e acordou paralítica? Porque naquela época não tinha vacina para pólio. Então imagina você pai, você mãe,
não vai nem doer no menino, né? Se doesse, a gente ainda tinha que fazer o esforço. Agora é só uma gotinha. Imagina se depois seu filho dorme bem e acorda sem andar porque o pai e a mãe não levou num posto de saúde. Que coisa para levar para uma vida, hein? Difícil. Deixa eu falar, hoje é terça-feira, é dia de mais uma super terça com jogos da Champions League, da Libertadores da América aqui na tela do SBT. Você não pode perder a partir das 3h45 da tarde. O filho está com câncer violento desse jeito. Mas, graças a Deus, a gente vem com equilíbrio, com maturidade, com união familiar. A gente vem ultrapassando esses desafios com grandeza. Durante 10 meses, o tatuador tem vivido altos e baixos. Recentemente, a irmã doou para o João medula óssea, mas o organismo acabou rejeitando e ele perdeu o transplante. Para piorar ainda mais a situação, o tatuador contraiu uma grave infecção pulmonar por causa de um fungo. O grande temor do João sempre foi isso, uma infecção pulmonar, porque esse diagnóstico foi responsável pela morte de 3 das pessoas que estavam internadas com ele nesse período, curando leucemia também. Além de tomar medicamentos para combater o fungo, João precisa da doação de granulócitos, que são as células sanguíneas responsáveis por combater e eliminar as infecções do nosso organismo. Diferente da doação de sangue tradicional, a coleta de granulócitos tem uma triagem mais rígida. Por isso, por mais que tenham muitos doadores, poucos são que, de fato, conseguem doar. A cada 3 doadores que passam pela peneira fina do banco de sangue, além de ser O negativo, você tem que contemplar vários critérios. Quem passa por isso a cada 3 garante uma semana de vida para o meu filho. A luta não tem sido fácil e não é só a família do João que sofre o drama de depender da solidariedade do próximo. Muitas pessoas também contam com um gesto de amor para sobreviver. Essa necessidade não é individual, não é na minha família. Nesse momento, centenas de pessoas em Brasília precisam de sangue com a maior urgência. Nesse momento, milhares de brasileiros estão dependendo de sangue para viver ou não. Temos uma grande esperança, grande expectativa. Como eu te falei, essa montanha-russa é um desgaste, é uma exaustão emocional que ninguém aguenta mais. O João está muito abatido fisicamente, muito ameaçado, né? Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone 3011 7531, é 3011 7531. Amanhã completam 200 anos da independência do Brasil, ex-colônia de Portugal. E o desfile na Esplanada dos Ministérios será pela manhã do dia 7, amanhã, mas a área central da cidade já está com trânsito interditado e com forte esquema de segurança. Vitória Mello, a intenção é que tudo transcorra em paz. Esse é o objetivo, né, Felipe? Boa tarde a você mais uma vez, boa tarde a todos. Inclusive ontem à noite, né, como você disse, a Polícia Militar já fez o bloqueio aqui da Esplanada dos Ministérios, como o nosso cinegrafista Daniel Borges vai mostrar para vocês. Então, agora, né, nenhum carro passa por aqui. Isso até após o evento. Justamente esse bloqueio foi feito para finalização de toda aquela estrutura ali onde vai ocorrer o desfile. Os 200 anos da independência do Brasil será marcado pelo retorno dos desfiles militares que ficaram suspensos 2 anos por causa da pandemia. Então, quem vier de carro, só para dar uma dica aqui para vocês, quem vier de carro, curtir o evento, aproveitar o evento, eu vou dar uma dica de onde estacionar, né? Porque a expectativa é que muitas pessoas venham até aqui a Esplanada dos Ministérios. Então, onde parar o carro? Ali na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto, ali também, né, nos anexos dos ministérios, ou a pessoa pode parar um pouquinho mais longe, ali em cima, próximo ao Buriti, ali do Tribunal de Contas, naquela região mais superior, no setor hoteleiro também.
Só reforçando que um esquema de segurança já foi montado, mas a partir de amanhã vai ter um reforço ainda maior. O Coronel Naime da Polícia Militar está aqui ao meu lado e vai explicar pra gente como esse esquema de segurança vai funcionar. Boa tarde, Coronel. Obrigada pela participação. Como eu disse, né, o esquema de segurança aqui já aumentou, mas os militares vão estar em vários pontos a partir de amanhã aqui da Esplanada dos Ministérios, né? Boa tarde. Boa tarde. Na grande realidade, a Polícia Militar já começou o policiamento desde ontem, né? Nossos policiais militares já estão em alguns pontos aqui da Esplanada, até para garantir, né, a segurança do turista que está nos visitando, que vem conhecer a Esplanada antes do evento, que está visitando aqui os nossos monumentos. Nós já estamos aqui na área, já estamos providenciando a segurança para que essas pessoas possam tranquilamente visitar a Esplanada. A partir de amanhã, a partir das 6 horas da manhã, nós faremos a ocupação total da Esplanada com a Polícia Militar do Distrito Federal, com pontos de bloqueio, com pontos de revista, né, de forma que todas as pessoas possam acessar com total segurança o desfile de 7 de setembro. Eu comentei de alguns pontos de estacionamento, o senhor está falando sobre os pontos de revista, né? Então é importante que a pessoa chegue um pouquinho com antecedência, estacione com tranquilidade o veículo, passe por esses pontos, porque os policiais vão estar observando tudo que pode e o que não pode trazer. O senhor poderia dar alguns detalhes do que a pessoa pode e não pode vir para cá? Realmente, o dia de amanhã nós estamos esperando um grande público, né? Até porque o 7 de setembro, o desfile, já tem 2 anos que nós não temos, né? É a comemoração do bicentenário da República, uma data importante, comemorativa importante para o nosso país, né? Então nós acreditamos que vai atrair muitas pessoas realmente amanhã para esse desfile. Tem uma preparação muito grande que está acontecendo já há 3 meses, né? Teremos um desfile aéreo, teremos um desfile terrestre. Então, assim, eu acredito que vai atrair muitas pessoas. Temos muitos turistas chegando no Distrito Federal, nossa rede hoteleira está praticamente com 100% da sua lotação. Então, realmente faz necessário, né, que as pessoas cheguem mais cedo, né, tragam a sua água, tragam a sua garrafinha plástica com a sua água. A CAESB vai colocar hidratação em toda a extensão da Esplanada, né, e nós estaremos fazendo a revista em todos os acessos da Esplanada, tanto no acesso principal pela via S1 e via N1, de quem vem da estação da rodoviária de Brasília, quanto os acessos dos ministérios, as escadarias dos ministérios, os acessos pela Praça dos Três Poderes. Então todas terão pontos de bloqueio e pontos de revista, né, e nós estaremos recolhendo mastros de bandeiras, pedaços de madeira, né, objetos pérfuro-cortantes, né? Então pedimos para pessoas que não tragam para a área da Esplanada faca, tesoura, né, qualquer tipo de objeto que possa ter um uso diferente do seu uso, possa ser usado como uma potencial arma na Esplanada, bem como mastros e outro tipo de objetos, né, que podem ser utilizados como armamento aqui durante as nossas festividades, né? Pode trazer a sua bandeira, pode vir com a sua camiseta, né, desde que a gente não traga, né? E nem produtos, logicamente, ilícitos, como drogas, armas, né, que nós estaremos fazendo a revista. E se alguma pessoa for observada nessa situação, ela será conduzida à presença do delegado de polícia para que seja feito o respectivo auto de prisão em flagrante. E, doutor, inclusive vocês vão estar com unidades especializadas, né? Então, o BP Choque, o BP Cães, vão estar aqui também para dar o apoio. A atuação do BP Choque, juntamente com o Batalhão de Policiamento de Cães e o Batalhão de Operações Especiais, já começa no dia de hoje, né? Eles já estão fazendo a varredura em toda a Esplanada, em toda a área de palco, palanque, né? Eles já estão trabalhando, né? Estão fazendo o trabalho em toda a região de estacionamento, já para manter essas áreas limpas e seguras quanto a possíveis ameaças. E amanhã esse efetivo também estará à disposição aqui na Esplanada para qualquer atuação de emergência que caso ocorra. A gente está vendo que está muito quente, o clima muito seco, né? Os ambulantes vão poder estar em alguns pontos específicos. Para quem esqueceu a água, o senhor disse que vai ter um ponto da CAESB, mas quem quiser tomar um picolé, enfim, tomar um sorvete, se refrescar, também vão ter pontos específicos para esses profissionais trabalharem. O governo do Distrito Federal fez um chamamento público há 2 meses atrás, onde foram cadastrados todos os ambulantes que serão autorizados a trabalharem na região da Esplanada no dia de amanhã. Terá uma área exclusiva para eles, onde eles se instalarão hoje à noite, né? Terá uma área exclusiva para eles deixarem os veículos com o seu armazenamento de produtos, né, para a venda, mas só será autorizada a entrada na Esplanada e o comércio na Esplanada dos ambulantes que estão devidamente cadastrados e na área devidamente autorizada, que já está separada para que esses ambulantes atuem.
E, Coronel, para possíveis manifestações, né? Temos algumas previstas, mais para o período da tarde. Como que é feito, como que vai ser feito essa atuação da Polícia Militar? A Polícia Militar do Distrito Federal já tem uma grande expertise nesse tipo de manifestação, né? É uma das nossas maiores missões, é a missão que a Polícia Militar, inclusive, treina outras polícias no país inteiro, né? Nós fizemos questão de separar bem, né, as manifestações do movimento de 7 de setembro, de forma que o desfile de 7 de setembro ocorre pela parte da manhã, sem qualquer manifestação na esplanada, né, inclusive sem acesso de carros de som, de trio elétrico. Os trios que acessarão aqui serão somente os trios acionados pela segurança da presidência, que serão os carros que serão utilizados pelo presidente em uma possível fala, né, e os carros que estão envolvidos com as manifestações só adentrarão a esplanada após o término do desfile por volta das 13 horas, quando devidamente escoltados pela Polícia Militar serão conduzidos para a esplanada. E a partir daí nós começaremos então com a parte das manifestações populares referentes às ideologias políticas, partidárias que nós temos já comum nesse período que nós vivemos, né, de campanha política, de eleição, que é normal no Distrito Federal. Mas nós fizemos questão de separar bem, né, a parte de manifestação da parte de desenvolvimento cívico, cultural, de comemorações ao bicentenário da independência do país. Coronel, muito obrigada pela participação, pelas informações. É isso, Felipe. Tudo aqui está sendo programado, né, para uma festa bonita, né? Esquema de segurança já foi reforçado, como o Coronel disse. Inclusive, para quem vier aqui ao evento, vão ter pontos de vacinação contra a Covid-19. Então, só trazer o documento com foto, né, identidade ou CPF, para quem quiser atualizar a carteira de vacina. Como o Coronel disse, né, a ocupação hoteleira aqui no Distrito Federal já chega a quase 100%. Então, está prevista mesmo muita gente aqui na esplanada dos ministérios amanhã de manhã, Felipe. Obrigado, Vicky. Eu sei que aí deve estar mais difícil, que o sol está muito quente, mas a imagem está belíssima, viu? Aí do tempo na esplanada dos ministérios. Obrigado pelas informações. Agradeço ao Coronel pela participação. Bonito, né, gente? Lá fora deve estar de lascar, mas a gente vendo pela TV fica bonito. Pois é, as queimadas aumentaram e muito no país, esse calor extremo. E esse ano foram quase 100 mil queimadas, segundo o INPE. É um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os incêndios atingem os parques nacionais, aqui de Brasília e também de Terra Ronca, em Goiás. E a gente sabe, né? Por aqui não chove há 4 meses. Os primeiros focos foram registrados nesta segunda-feira no Parque Nacional de Brasília. 11 viaturas, 72 militares e agentes do ICMBio trabalham no combate às chamas. A área de preservação, criada há mais de 6 décadas, tem 42 mil hectares. Um trabalho árduo, né? Próximo à fumaça o tempo inteiro, em meio ao calor, em meio à cinza, à fuligem, como estamos presenciando nesse momento. Mas a gente está bem equipado sempre e dispostos a combater qualquer incêndio. O trabalho do Corpo de Bombeiros é desafiado pela seca intensa, que facilita a proliferação das chamas. O Distrito Federal está há 121 dias sem chuvas. No último domingo, a Defesa Civil emitiu um alerta por conta da baixa umidade do ar, que ficou em 12% por 2 dias consecutivos. O inverno ele tem essa característica, essa manutenção dessa massa de ar seco e quente e que proporciona aí vários dias sem chuvas, pelo menos até o dia 10, sem previsões de chuva. O parque está a 10 quilômetros do centro da capital federal, de onde se pode ver uma imensa nuvem de fumaça. Eu tive uma noite de sono bem ruim e eu senti mesmo que foi a seca. Saindo com roupa mais fresquinha, porque senão a gente realmente pode passar mal, né? Eu, inclusive, já passei mal um dia de calor. No fim de semana, um incêndio também foi registrado no Parque Estadual de Terra Ronca, entre os municípios de São Domingos e Guarani de Goiás. As chamas consumiram uma área equivalente a 160 campos de futebol. O local abriga o maior conjunto de cavernas da América Latina. O fogo foi controlado. 8 cidades goianas decretaram situação de emergência por conta das queimadas. Até São João da Aliança, aqui pertinho na Chapada. Esse incêndio na Floresta Nacional já dura 24 horas. Kátia Gomes atualiza pra gente a situação nesse momento. Kátia, é com você.
Pois é, Malta, olha, a situação ainda continua muito dramática lá na Floresta Nacional e Brasília tem sofrido com essas queimadas. Essa é a época do ano que o brasiliense mais sofre, né? Porque por conta da seca, o mato ele fica muito vulnerável e aí qualquer pontinha ali de cigarro, né, ou qualquer fósforo já pode causar um grande incêndio. Eu vou conversar agora aqui com o capitão Paulo Jorge, que está ao meu lado, para entender como é que está a situação agora de momento, né? 24 horas depois de incêndio florestal, os bombeiros ainda estão trabalhando lá para tentar combater esse incêndio. Então, a gente já teve o controle de um dos flancos do incêndio, porém ele ainda permanece, ele persiste, mesmo porque neste momento a gente enfrenta condições climáticas adversas que não nos favorecem no combate, né? Que é esse vento persistente, forte, essas altas temperaturas e uma vegetação extremamente desidratada. E vocês continuam lá, o trabalho de combate, como é que está sendo feito? Vocês têm, inclusive, o auxílio dos funcionários ali do ICMBio. Sim, nesse momento a gente está com aproximadamente 60 militares, temos auxílio dos brigadistas local e estamos alocando também militares da área meio e também cursos de informação, estamos tudo voltados para tentar debelar esse incêndio ainda hoje. Capitão, a gente sabe, né, que esse período, essa seca, é o que mais favorece as queimadas. Vocês têm percebido que tem aumentado, né, nesses últimos anos? Então, pela falta de conscientização da própria população em não nos ajudar, na verdade, né, a tendência, quando mais vamos adentrando nesse período de seca, é o número de ocorrências, de chamados serem sempre maiores. Tá certo, então, capitão, muito obrigado pelas suas informações. E, Malta, o alívio deve vir só semana que vem, que a previsão é que chova, viu, aqui no DF. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. A gente vai fazer um rápido intervalo rapidíssimo e volta com festa de peão e boiadeira e rodeio. A gente volta já. Estamos de volta, começa hoje a Expo Abra 2022, atenção até o dia 18 de setembro, a exposição traz aqueles grandes shows que ficaram marcados na memória do brasiliense e também, claro, promove capacitação em atividades da agropecuária, tem gado de elite, tem prova de laço, prova de tambor, tem rodeio. Como é que tá o preparativo para essa festa de rodeio, Maicon Leão? Tá uma festa completa, viu, Malta? Boa tarde pra você novamente, pra todo mundo ligado no SBT Brasília. Eu já tô a caráter aqui pra mostrar pra vocês a preparação que a gente vê, ó, a todo momento, o pessoal ali atrás trabalhando, porque como você já adiantou, começa hoje essa festa que movimenta muito dinheiro. Pra você ter uma noção, a expectativa é que traga aqui pro Distrito Federal mais de 60 milhões de reais só nos leilões aí com gados de elite, cavalos de elite, rodeios, uma festa maravilhosa. Mas o objetivo também principal é a questão da informação, do encontro dos produtores, do network e transformar Brasília, como você bem disse, na capital da sustentabilidade, da agronomia, de tudo isso. Por isso a gente vai falar agora com o presidente aqui do Parque da Granja do Torto para trazer mais detalhes. Presidente, expectativa lá em cima, porque a gente está vindo aí de um retorno dos eventos e tudo, a expectativa é que movimente muito dinheiro e principalmente muito conhecimento. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês e ver um repórter vestido a caráter, melhor ainda, né? Realmente Brasília é uma cidade única, a gente tem um público que é consumidor desse tipo de cultura, da gastronomia interessada, é um público que tem um interesse pela gastronomia, mas que também tem um interesse por saber o que está por trás do que está no prato de comida. Esse é o nosso slogan. Então, a gente trouxe de volta, 17 anos depois, um evento que atrai o público em geral da cidade para ter consumo do entretenimento, para ter consumo de uma gastronomia que vai apresentar de que maneira aquela carne com marmoreio que está no prato está sendo produzida com genética de seleção, de que maneira o produto orgânico ou utilização do agrotóxico ou não, o que é um biológico, o que não é um biológico, por que custa mais caro, enfim. A gente quer informar o público em geral, divertindo esse público, né? Com muito show bom, com muita festa boa. Programação do fim de semana para lá de especial. Para lá de especial. Os melhores do Brasil do sertanejo, que é o público ligado ao setor. Estamos trazendo uma etapa internacional do rodeio da PBA, com um respeito enorme aos animais, que isso é extremamente importante. Eventos equestres, mais de 1000 equídeos. Vamos ter provas aqui do quarto de milha, do cavalo árabe, do crioulo, do manga larga machador. Então estamos trazendo mais de 1000 cavalos para dentro da Granja do Torto. Quem gosta vai ter uma vasta programação ligada ao setor. 600 bovinos sendo expostos
com julgamentos de todas as raças zebuínas, que era uma coisa que a gente não esperava esse ano, foi uma surpresa. Tivemos uma adesão plena, só Uberaba tem isso na Expo Zebu. Então a gente está muito feliz com essa adesão. Também estamos trazendo o julgamento de ovinos, que Brasília é um grande criador de ovinos, um grande consumidor de proteína de ovinos, e traz para nós esse público em geral. Ligado a isso, que é muito interessante, a gente trouxe 2 plenárias completas de uma agenda extensa de todo tipo de especialista do agro do país. Ou seja, programação completa pra galera. Malta, só pra quem tá em casa escutando o show, no fim de semana, no dia sábado, tem João Gomes, Os Piseiros, Tarcísio, Vitor Fernandes. No dia seguinte, no dia 10, se apresentam Zé Neto Cristiano, Gustavo Mioto, Murilo Ruff. Ou seja, programação completaça aí pro fim de semana, vale a pena. E, ó, não tem chapéu, não tem nada, tem muitas lojas aqui que tá pra você aproveitar e curtir a festa a caráter, viu? Combinado, Maicon. Obrigado pelas informações. Nosso tempo está acabando, mas eu tenho certeza que a gente consegue voltar aí à Expo Abra em mais algum momento durante a exposição para a gente mostrar outras coisas, né, gente? É muito legal. Obrigado, Maicon. E a você de casa, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Amanhã a gente volta para fazer o Dia da Independência, né, 200 anos, e a gente encerra com imagem da Esplanada dos Ministérios, que está sendo preparada para o desfile de amanhã. Agora você fica com o horário eleitoral obrigatório e logo depois tem o SBT Esportes Brasil. Tchau, tchau!